Bom dia, amigas! Primeiro dia de EP, estou saindo de casa daqui a pouquinho. Esse é o meu look. As coisas que fazem relação ao Lando Norris são a headband, que na verdade é uma balaclava UV, a minha mochilinha e o meu boné. A mochila vai ser a primeira vez que eu tô usando uma mochila minimalista, que eu tô levando pouca coisa. Então vou rezar pra que dê certo, né? Pra que eu não precise de nada. E isso aqui é um short saia de academia que eu comprei esses dias. Meu tênis de corrida. Meu fone, que eu não saio pra lugar nenhum sem meu fone. Um corta-vento, que se eu não me engano ele é UV também, então menos pior. E a minha básica camiseta da McLaren, que eu uso todo ano. Enfim, esse é o look. Espero que dê certo. Agora são 7h57, quase 8 horas. Eu tô saindo de casa agora. E eu moro basicamente em uma ponta da linha Esmeralda. E o autódromo é na outra ponta. Então vai ser mais ou menos 1 hora e meia. Não sei se eu já vou entrar direto no autódromo, mas eu vou gravando como vai sendo pra vocês. Eu acho que eu vou encontrar um pessoal do trabalho ainda, porque tem um programa que ele é basicamente feito na rua e o apresentador quis ir lá comigo no autódromo, e aí eu vou tentar mostrar pra ele, tá? Se eu encontrar com ele. Mas vamos vendo como vai ser. Acho que vai dar tudo certo. Ontem foi um dia muito legal. Não teve muita coisa. Aliás, o Lando Norris fez pole na quali da sprint, que foi muito bom. Mas tirando isso, eu acabei chegando um pouco tarde no autódromo por um motivo muito legal. E por isso eu não consegui assistir as outras coisas. Eu basicamente só assisti a quali. E o motivo de eu não ter chegado mais cedo no autódromo foi porque eu cheguei nos arredores do autódromo umas 9 e pouco pra ajudar um colega meu do trabalho a fazer uns programas chamado Na Rua, que consiste nele ir em lugares assim e entrar ao vivo de vários lugares diferentes. E ontem ele teve a ideia de ir lá pro autódromo de Interlagos, e eu falei pra ele que eu ajudava ele e tal, porque ele não sabe basicamente nada. E como eu já fui várias vezes, e enfim, eu fui ajudar ele a falar um pouco sobre a Fórmula 1 também. E eu não tava esperando, mas eu acabei participando de 2 programas. Em um eu fiquei uns 15 minutinhos, 10 no máximo, só dando uma introdução mesmo do que ia acontecer. E o outro, que foi o Na Rua mesmo, eu fiquei 1 hora e meia segurando o microfone e falando. Foi minha primeira vez falando pra câmera, assim, diferente de agora, né? Agora eu tô falando pra mim, mas eu não sei se eu vou postar esse vídeo. E mesmo se eu poste, acho que não vai ter tanta visibilidade. E foi muito legal. Eu achei que eu estaria mais nervosa. Eu achei que o dia que chegasse esse momento de eu falar pra uma câmera não ia dar certo, eu não ia conseguir falar. Mas eu falei bastante, inclusive. A apresentadora, Bia, também me ajudou muito, fazendo muitas perguntas. E eram as perguntas de nível básico, assim, porque um dos meus maiores medos, sempre, de tudo, é errar o que eu tô falando. Eu tenho muito medo de não passar credibilidade no que eu tô falando. E eu acho que esse é um problema que talvez eu tenha que tratar na terapia, mas enfim. E eu fiquei com medo, enquanto eu tava pensando, tipo, nossa, será que eu vou participar ou não? Será que eu vou falar e tal? Eu fiquei com medo de, se eu fosse falar,
eu falar alguma bosta muito grande, alguma mentira, sei lá. Tipo, passar desinformação, assim, aquele meme. Mas deu tudo certo, foi muito legal. Me perguntaram, todas as perguntas eram perguntas que eu sabia. E algumas outras eram de opinião, mas as minhas opiniões, pra mim, são verdade. Então, tá tudo certo também. Mas foi muito legal, gente. Mas fica aí, ficou a experiência, né? Não sei se tem como colocar no meu portfólio, mas eu acho que é uma boa. Se alguém me perguntar um dia, você sabe falar em público? Sei! Ó, tem esse vídeo aqui de 1h30 que eu falei ao vivo. E essa é a melhor parte, não foi nem gravado, foi ao vivo. E foi super natural. Às vezes eu olhava pro relógio, tinha 10 minutos de programa, eu piscava e tava em 30. Então foi muito legal, foi uma ótima experiência. Hoje é sábado, está chovendo. Hoje é sábado. Está chovendo. Agora, aliás, tá garoando agora, tá? Não garoando, tá serenando. E durante a madrugada teve a passagem de um ciclone extratropical aqui pela região de São Paulo. Eu acordei umas 3 da manhã, inclusive, com esse ciclone. Eu não consegui dormir depois, então eu tô acordada desde 3 da manhã. Agora são 6h20. Eu tô terminando de arrumar minha bolsa, terminando de tomar meu café. Ontem eu tinha feito um mocha pra tomar. Hoje eu fiz um latte, um vanilla latte. E comi pão de queijo. Eu só tô terminando de arrumar minha bolsa e eu sei que eu preciso sair o quanto antes, porque hoje já começa aí os malucos que eles chegam na fila 4 da manhã. E aí vai estar uma fila muito grande e eu vou ter que andar muito pra chegar no meu setor, porque eu tô no setor A, né? E o setor A, ele é do outro lado do autódromo. Então eu tenho que dar a volta inteira no autódromo por fora, porque eles não deixam eu entrar antes e cortar caminho por dentro. Eu tenho que ir por fora, que dá mais ou menos 1 quilômetro, talvez um pouco mais, talvez uns 2, não faço ideia. Eu sei que ontem a minha perna, meu joelho, meu pé doeram muito. Mas, enfim, é a experiência. São só 3 dias no ano que eu posso viver isso. E eu vivo muito feliz. Hoje temos a corrida sprint, que o Lando Norris vai ganhar. E temos a qualificação para a corrida de amanhã, na qual o Lando Norris também vai largar de pole. Vai dar tudo certo. Tô muito feliz, tô muito animada. A vida é maravilhosa. E é isso. É apenas isso. Daqui a pouco eu tô saindo. Não sei se eu vou gravar. Eu gravei alguns videozinhos ontem dos carros. Eu acho que hoje eu vou chegar em um lugar melhor. Eu vou estar em um lugar melhor, um lugar mais legal. Porque minhas amigas são fãs do Lewis Hamilton, que vai largar bem de trás. E alguns outros pilotos também vão largar de trás. Então a gente vai tentar encher o saco dele no grid e falar com ele e tal. E pra isso eu preciso sair daqui. Na verdade, eu já devia ter saído, né? Eu tô enrolando aqui, mas enfim. Vejo vocês mais tarde, talvez amanhã, talvez só segunda. Talvez eu nem esteja viva na segunda, dependendo do que acontecer esse final de semana. Mas é isso, amigas. Um beijo, até mais. Oi, amigas, tudo bem?
Lembram na minha última entrada que eu disse que eu não ia, talvez eu não ia conseguir gravar no domingo ou na segunda? Enfim, eu realmente não gravei. Hoje é dia 14, sexta-feira, depois do GP. E eu vou gravar esse vídeo pra explicar algumas coisinhas que aconteceram no sábado. E depois no domingo também, porque eu realmente, gente, eu esqueci, eu fiquei muito maluca nesse final de semana. Aconteceu muita coisa. E eu acordei muito cedo, enfim, várias coisas. Começar aqui no sábado, vocês perceberam que eu tava de camiseta branca no começo. E aí depois, no meio do vídeo, eu apareço com uma camiseta cinza da McLaren. Isso é porque ao redor do autódromo tinha algumas lojas que vendem produtos licenciados. Não tenho certeza se são originais, eu acho que são originais. Tipo, que sobram das vendas de merch lá. E aí eles vendem esses produtos nessas lojas por um preço mais barato. Então essa camisa que eu comprei, que eu tava usando no GP, eu comprei ela por R$300. Sendo que se eu fosse comprar dentro do autódromo, eu ia pagar uns, no mínimo, 600. Então foi realmente uma economia. Eu ganhei R$300 usando a Gourmet. E deu tudo certo, vocês viram, eu previ tudo que ia acontecer no fim de semana. E eu tava muito confiante. O Lando Norris realmente ganhou a corrida sprint. Eu passei a corrida sprint inteira passando mal. Nas últimas voltas eu assisti todas de costas, porque o Kimi tava chegando muito perto, tava com muito pouco tempo de distância, assim. Ele chegou a menos de um segundo. E eu não consegui, gente, se eu olhasse pra pista assim, eu tinha medo do desastre acontecer na minha frente. Então eu preferia que o desastre acontecesse assim que eu estivesse olhando. Mas graças a Deus nada aconteceu, deu tudo certo, o Lando Norris ganhou. Ganhou a corrida sprint e a quali foi a mesma coisa. Eu comecei confiante até, mas até o Q3 começou a dar uma balançada. Inclusive o Lando Norris liderou todas as sessões, literalmente todas as sessões no fim de semana, menos o Q2, eu acho. Não sei se foi o Q2 ou o SQ2, mas teve uma sessão só que ele não liderou. E eu tava com medo da mesma coisa que aconteceu nessa sessão se repetisse na qualificação do sábado. E os tempos estavam muito próximos entre si, se eu não me engano foi tipo 5 centésimos no, sei lá, do primeiro ao 10º, alguma coisa assim. Eu sou péssima com números, mas a distância foi muito curta, os pilotos fizeram tempos muito perto assim. E de novo eu tava com medo de que o desastre tivesse acontecendo enquanto eu estivesse olhando. Então até a última volta assim eu fiquei rezando, eu fiquei, meu Deus do céu, não deixa o Lando perder essa pole, meu Deus. E ele conseguiu. E agora vamos pra domingo. No domingo eu acordei, era umas 4 da manhã, 4h30, por aí. Eu acordei muito mais cedo do que eu achei que eu acordaria, principalmente por ansiedade. Mas também porque eu e as meninas, a gente tinha combinado de se encontrar na fila do autódromo 7h30, no máximo. E deu tudo certo nessa parte. Como eu pego o trem bem no comecinho, ele tava super vazio, então eu consegui ir sentada. E todo mundo teve a mesma ideia de chegar cedo, então depois de Pinheiros, de Santa Amaro, o trem começou a ficar realmente insalubre. Eu encontrei com uma amiga na estação e de lá a gente foi andando até o setor A. E aí, chegando no setor A, quem conhece a região ali sabe que tem uma delegacia um pouquinho antes de chegar no portão. Só que assim, a fila tava no portão, ela saía, fazia um caracol assim, ia, voltava, ia de novo, voltava de novo. E aí, nessa segunda volta, ela tava indo pra delegacia. Então, tipo, quase descendo a rua, quase indo pros portões da avenida principal ali, de onde nos pilotos e tal. Então tava realmente muito cheio.
A gente deu sorte que outras amigas nossas chegaram um pouco mais cedo que a gente, então elas já estavam num lugar um pouco melhor. E aí a gente entrou com elas. Mas nesse dia a entrada no autódromo foi super tranquilo. Teve gente que falou que deu problema e tal. Eu pessoalmente não vi nenhum problema. Tipo, tava super tranquilo. Tinha muito funcionário, muito staff ajudando na organização ali. Então tinha uma moça, eu acho que era Tainara o nome dela. Não sei, ela tinha um nome meio parecido com isso. E ela era muito feliz, gente. Ela tava tão feliz que eu acabei ficando feliz com a felicidade dela. Ela tava muito animada, assim. E ela tava ajudando todo mundo. E ela dava ordem pra todo mundo. Ela fazia gracinha e tal. Ela orientou todo mundo muito bem. Então tinha uma fila preferencial. Ela tava ajudando todo mundo a encontrar a preferencial. Enfim, foi super tranquilo. Uma coisa que eu achei muito estranha nesse final de semana inteiro, que nunca aconteceu em nenhuma etapa de corrida, até outras corridas, não precisa nem ser Fórmula 1, é que eles simplesmente não estavam checando as bolsas. Tipo, eles apalpavam assim por fora, e aí, tipo, se tinha alguma blusa por cima, eles pediam pra você puxar assim, mas eles não fuçavam a bolsa, igual geralmente fuçam, sei lá, em show. Não estavam simplesmente fazendo a revista direito, sabe? E aí, com isso, teve muita gente que entrou com garrafa, teve gente que entrou com... Inclusive, uma das pessoas que sentou do nosso lado entrou com um saco de doce desse tamanho. E aí falava que eles entraram com lata, com não sei o que lá. Entraram com desodorante, inclusive, do nosso lado. E aí, tipo, essa é uma das minhas críticas pro GP de São Paulo. Nunca aconteceu isso, eu nunca vi isso acontecendo. Mas, não sei, né? Não vou reclamar. Mas se tivesse entrado alguma coisa um pouco mais perigosa, aí realmente teria sido complicado. Mas, tirando isso, a gente entrou tranquilo no autódromo. A gente conseguiu um lugar super legal que ficava perto da entrada de invasão de pista. E mais tarde, um pouquinho mais tarde no vídeo, eu vou comentar sobre como foi a invasão de pista. E tem alguns vídeos legais que eu quero mostrar antes. Enfim, começou a corrida, né? Lando Norris largou super bem. Inclusive, eu passei a manhã inteira, gente, só engolindo sapo, porque um monte de gente ao meu redor tava falando que o Lando Norris não sabe largar em pista molhada, ele não sabe largar em corrida, ele não sabe largar de pole. Sendo que os pilotos favoritos dessas pessoas, não vou citar nomes, tem uma proporção muito menor, uma das maiores, uma das mais vergonhosas proporções de vitórias partindo de pole. Não vou citar nomes, mas quem sabe, sabe. E, enfim,
ele fez uma largada muito boa, a corrida dele foi ótima, foi super limpa a corrida dele. Eu confesso que eu fiquei com muito medo dos pitstops, como sempre acontece com a McLaren, principalmente com a do Lando. Os pitstops sempre foram muito ruins, então eu não vi nenhum, seguindo a mesma lógica das qualificações. Eu não vi nenhum dos pitstops, eu simplesmente fechei o olho, tampei o ouvido assim, fiquei de costas pra pista. E aí, quando o Lando saiu, as minhas amigas falaram que tinha sido bom. Os 2 pitstops dele, inclusive, eu fiquei muito medo dele parar 2 vezes. Eu achei que ele era meio doido de parar 2 vezes. Mas meio que todo mundo tava fazendo isso, então deu certo também, no final. Mas enfim, foi uma corrida muito legal. E aí o Lando Norris ganhou, finalmente. Terminou a corrida. Eu não aguentava mais, gente, não passava tempo. Na minha casa, eu pisco e assim a corrida acaba. E aí quando eu tô no autódromo, é o tempo inteiro. Não tô reclamando, óbvio, amo estar no autódromo. Mas eu só queria que ele ganhasse logo. Gente, eu só queria ver uma vitória do Norris ao vivo. Não precisava ser muita coisa, não. Só queria que acabasse a corrida. E aí finalmente acabou. E aí, um pouquinho antes de acabar, umas 10 voltas antes de acabar, a gente já tava vendo o portão ficar um pouquinho movimentado demais. Porque a gente tava bem pertinho do portão que ele dá acesso pro posto dos Marshalls. E, em consequência, tem um caminhozinho ali, uma agulhinha, pra entrar na pista. E o setor A, ele é conhecido por ser o melhor da invasão de pista, porque ele tá no finalzinho, assim, da reta de largada, mas como ele tá bem próximo da pista, dá pra você ir sem problema, assim, dá pra você só entrar assim e tá lá na pista já. Então, a gente tava no melhor setor, e aí a gente ficou essas últimas 10 voltas só sendo espremidas lá na grade da pista. É uma coisa que me deixou muito puta, me deixou muito brava mesmo, mais uma crítica à organização inteira do GP de São Paulo, é que eles simplesmente não estavam querendo deixar a gente entrar na pista. Já tinham removido todos os carros, já tinham limpado tudo que tinha que limpar, já tinham fechado todas as entradas por questão de segurança, assim. E eles sempre fazem isso antes da invasão, tipo, antes mesmo da corrida terminar. Eles já deixam tudo pré-pronto, pra quando a corrida terminar, é só deixar o povo entrar, entendeu? E, tipo, todos os anos foi assim, todos os anos foi super legal. E aí esse ano, que é o meu primeiro ano indo no setor A, eles enrolaram muito, e eles enrolaram tanto, que teve gente descendo do setor M, do setor H, do setor R, e gente de outros setores um pouco mais longe que o setor A, já estavam chegando lá no pódio, e a gente ainda estava sendo liberado pra entrar. Então, tipo, me deixou muito brava isso. E é lógico, né, tem questão de segurança e tudo, só que eles não fizeram por isso, tipo, tava todo pronto em questão de segurança. Eles simplesmente só se enrolaram ali e prejudicaram a nossa experiência também, porque o tempo que eu passei espremida lá, eu com certeza teria chegado muito antes e eu teria chegado muito mais perto no pódio de onde eu cheguei. E aí quando eu cheguei ainda, eu consegui ir me espremendo entre as pessoas, assim, pra conseguir chegar um pouco mais perto, porque tinha muito espaço entre as pessoas. Eu consegui ir me enfiando e cheguei um pouco mais perto. Mas mesmo assim, se eu tivesse sido liberado um pouco antes, eu com certeza estaria, tipo, sei lá, na grade do pódio, uma coisa assim. Mas tirando isso, a experiência de invadir pista foi muito legal. Eu já tinha invadido no meu primeiro ano, que eu fui do setor G, só que como eu tava na reta oposta, eu só invadi pela vibe de invadir mesmo, porque eu não ia ver pódio, eu não ia ver ninguém.
Então foi só pela vibe. E aí nesse ano eu ainda dei muita sorte, porque na hora que eu tava chegando ali na reta de largada, assim, tem todo o pit lane, né, tem a pit wall. E aí os pilotos da McLaren, eles estavam tirando foto da equipe, assim, porque como o Lando tinha pegado o P2, eu não lembro onde ficou o outro piloto. Não lembro se era o Daniel, eu acho que era o Daniel ainda. Não lembro onde ele tinha terminado, mas o Lando terminou em P2. Então foi super legal. E eles tinham tirado essa foto da equipe. E aí quando eles tiraram essa foto da equipe, o Lando foi lá dar um oi pro pessoal que tava esperando ainda na pista. E eu tava muito perto da garagem da McLaren, então eu consegui ver o Lando de perto. E aí eu já fui esse ano com isso em mente, e dando certo também consegui ver ele. Vocês viram, não sei se viram ou se verão ainda, não sei onde eu vou colocar esse relato aqui ainda, mas enfim, gravei um videozinho do Lando Norris, ele dá um oizinho pra gente. Foi muito legal. Eu acho que esse era o meu único objetivo, tirando ver o pódio, que foi uma coisa super diferente, super legal. Eu nunca tinha visto o pódio assim de perto. Tirando isso, a minha realização do fim de semana foi ver o Lando Norris de perto pela terceira vez eu já vi ele no aeroporto, enfim. Mas foi muito legal. Tirando tudo isso, foi um fim de semana muito mais tranquilo. E eu acho que a diferença desse ano pros outros é que eu já tive um pouco mais de experiência. E já tive experiência em um setor pior, entre aspas. Apesar de o setor A ainda ser um setor aberto, tipo, a gente tomou muita chuva e tal, vento, sujeira, enfim, eu acho que a visão é muito melhor do que a do G. E eu acho que a estrutura é melhor do que a do G. E eu acho que foi muito mais tranquilo estar no A. Então acho que... E também eu estar com um grupo de pessoas, né? Porque, por exemplo, ano passado eu fui no sábado, aliás, na sexta. E eu consegui ir na sexta com a Claro, resgatando aquele ingresso de graça, né? E foi super tranquilo também, mas eu tive que ir até a Claro. E aí de lá a gente teve um café da manhã / brunch. E aí de lá a gente foi com transfer, então não dá nem pra contar essa experiência. Mas em 2023, que foi meu primeiro ano, eu tive que descobrir tudo sozinha, apesar de ter algumas amigas indo comigo. Eu meio que tive que, tipo, ir descobrindo como era a experiência em Interlagos. Esse ano eu já sabia um pouco mais, eu já sabia que eu tinha que chegar cedo. Então eu já fui me preparando bem antes de ir pras corridas. Eu já tava me preparando tanto mentalmente quanto meu corpo, assim, pra conseguir aguentar. Deu tudo certo, muito feliz. E realizei um sonho de ver a vitória do Lando Norris, que, pra quem não sabe, eu acompanho ele basicamente desde que aliás, eu sou muito fã dele desde que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, que foi nessa corrida aqui. Aqui. Em Mônaco 2020, se eu não me engano. Eu acho que é 2020 porque ele tá de máscara. Que ele ganhou um dos primeiros pódios dele. Foi um P3 em Mônaco. E, enfim, foi muito especial. E aí, desde que eu vi ele ganhando esse pódio, eu já falei, meu Deus, é ele. E aí, enfim, desde então sou muito fã dele. Estou com ele até a morte. E, enfim, ver ele ganhar. E vendo, não só ele ganhar, mas, tipo, ele dominar o final de semana inteiro, fazer pole, ganhar corrida sprint, fazer pole da sprint. Gente, tudo maravilhoso, eu não podia pedir outro final de semana melhor. E agora é esperar, né? Hoje é dia 14 e dia 17, segunda-feira, a gente vai ter as vendas pra corrida do ano que vem. E eu vou tentar conseguir ingresso pra levar meu pai junto comigo. Então, daqui a um ano esperem outro vlog, só que dessa vez com meu pai como aparição especial. Eu acho que isso... Acho que eu falei muito, mas vai dar muito legal. Espera.